Hello, ladies and gentlemen! Se você entende inglês, lê, acompanha vídeos, mas na hora de falar, trava, esse vídeo é para você. O que eu vou te mostrar aqui não é óbvio, mas muda completamente a forma como você enxerga o speaking. A maioria das pessoas acha que não fala inglês porque falta prática, mas isso é só uma parte da história. O que realmente está travando você é a forma como você está se relacionando com o ato de falar inglês. Deixa eu te mostrar isso com uma situação real, tá? Uma aluna minha me disse algo uma vez que eu nunca esqueci. Jess, eu entendo tudo, mas quando eu vou falar, parece que eu desaprendi tudo. E talvez você já tenha sentido isso, né? Você sabe, mas não sai, trava. Isso gera uma frustração enorme, né? Eu te entendo, porque eu já estive aqui nessa situação lá atrás. Eu já passei por isso, tá? E gera uma frustração horrível, porque parece que tem alguma coisa de errado com você, né? Só que eu tô aqui para te dizer que não tem, não. O que existe é um desalinhamento no processo. Agora, pensa comigo. Por que você não tem medo de ler em inglês? Por que você não tem medo de escutar? Mas quando chega na hora de falar, vem o bloqueio. Por quê? Porque falar expõe você. Falar coloca você em risco de errar, de travar, de não conseguir. E é exatamente por isso que tanta gente evita. Só que aqui vem um ponto muito direto. Se você não fala, você não melhora a sua fala. E não existe atalho, não existe milagre. Você precisa falar, mas não do jeito que você imagina. Tá? Como, por exemplo, como que você aprendeu a andar? Andando. Como que você aprendeu a nadar? Nadando. Como que você aprendeu a ler? Lendo. Como que você aprende a falar inglês? Falando. Ok? Então, antes de falar com confiança, antes de você começar a falar inglês com confiança, você precisa estar preparado. Né? E quando eu digo preparado, não é saber regra, é ter o idioma dentro de você, dentro da sua cachola aqui, tá? Isso vem de duas coisas que quase ninguém faz direito, que é ouvir e ler com consistência. Então, se você não tem vocabulário suficiente, você não tem material para falar. E se você não entende o que o outro está dizendo, a conversa vira um esforço, vira aquele sofrimento, né? E aí a insegurança só aumenta. Essa aluna que eu comentei com você no início desse vídeo, ela achava que o problema dela era o speaking. Só que não era o speaking. O problema dela era a base. Ela consumia pouco inglês real. Então, quando ela tentava falar, ela não tinha estrutura interna. Era como tentar montar uma frase sem ter peças suficientes. E aí, a gente fez um ajuste simples e poderoso, né? A gente aumentou a exposição dela ao idioma. Então, a gente colocou mais listening, mais contato com frases reais, né? Por exemplo, eu vou te dizer algumas das frases aqui. I'm trying to express myself better. E perceba que essas frases usam a vida dela, a situação dela, pela qual ela está passando. Usa ela mesma como exemplo. Por quê? Porque quando você se usa como exemplo, né? Você fala da sua rotina, você fala do que você está sentindo, você fala de você mesmo, né? E você cria essas frases. Você está falando de você mesmo, então isso vai te ajudar a assimilar o inglês de forma muito mais rápida, muito mais eficaz, muito mais natural e de forma mais prazerosa para você também, tá? Então, repeat after me. Repete depois de mim. I'm trying to express myself better. I'm trying to express myself better. Better, better, better. Geralmente no American e no Canadian English, esse T vai ter som de R de arara, better. No britânico, geralmente vai ficar o quê? Better, better, better. Eles mantêm o T, né, o som do T normal, e o R no final das palavras, eles engolem. Better. I'm trying to express myself better.
I'm trying to express myself better, okay? I don't know how to say this in English. I don't know how to say this in English. I don't know. I don't know. I don't know. Geralmente o D e o T, tá? O D e o T, no American e no Canadian English vai ter som de R de arara. I don't know, I don't know, I don't know. Jazz, posso falar I don't know? Pode também, claro, tá? Só que, ó, esse T aqui, evita falar, tá? Evita falar I don't know, tá? Não fica tão natural. I don't know ou I don't know, fica lindo, natural. I don't know how to say this in English. How to, ó? How to. Jazz, posso falar how to? Pode, tá? How to ou how to. I don't know how to say this in English. Isso aqui é puro inglês americano, tá? I don't know how to say this in English. I don't know how to say this in English. Ou canadense também. I don't know how to say this in English. I need more time to think. 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 Lembra que eu falei pra você num outro vídeo anterior aqui do canal? Se você não viu esse vídeo, vale a pena você buscar esse vídeo aqui, tá? Aliás, na maioria dos vídeos aqui, eu sempre vou dando macetes de pronúncia pra você falar de forma mais fluida e natural. Então, se você não assistiu aos vídeos anteriores, eu recomendo que você passe a maratonar o canal aqui, tá? 2 Es, fica com som de I. I need more time to think. I need more time to think. Percebe que eu não falei o D? I need more time to think. Eu não falei o D porque, se você já assistiu aos vídeos anteriores, você já sabe. Consoante, você pode derrubar a consoante no final da primeira palavra, tá? I need more time to think. I need more time to think. Percebe? São frases reais, são frases usáveis, são frases, no caso aqui, foram frases que a gente criou para a própria situação dessa minha aluna, né? E você pode fazer essa mesmo tipo de coisa, porque isso aqui ajuda muito você a assimilar o inglês. Muito mesmo. Vocabulário, né? Porque a gente sempre gosta de falar de nós mesmos, tá? E aí, quanto mais a minha aluna via nessas frases, repetia, falava em voz alta, mais familiar o inglês começava a ficar para ela, né? Ela começava a falar em voz alta, porque não adianta só você ficar olhando e mentalizar, tem que falar, né? Abrir a boca, falar. E aí algo mudou. Ela começou a falar mesmo com erros, mas com mais fluidez, com mais segurança, com mais confiança, né? E aqui entra um ajuste de mentalidade que quase ninguém faz. Você não precisa falar perfeito. Você precisa falar. It's communication, not perfection. É a comunicação, não é a perfeição. Tá? É comunicação. Então, existe uma pressão muito grande de falar certo, de não errar, de ter uma pronúncia perfeita. Só que isso trava você. É claro que você aprender como o inglês é falado na vida real, para você te ajuda a ter fluidez, a ter naturalidade na sua fala, tá? Mas você não pode ficar se prendendo a isso. Do tipo, eu tenho que falar perfeito, eu não posso errar. Não, porque isso vai te travar, tá? E aí você começa a se autocensurar. Agora, olha só a diferença. Quando você entende que o objetivo da fala não é perfeição, mas a comunicação, tudo muda. Se você, por exemplo, consegue dizer a frase I think this is a good idea. I think this is a good idea. Mesmo que não saia perfeito, você se comunica, você já conseguiu se comunicar. Isso já é um avanço, tá? Perceba que perfeição é diferente de você buscar lapidar, aprimorar o seu inglês, tá? Porque a gente sempre vai ter coisa para aprimorar, ou seja, nunca vai ser perfeito, tá? Porque a gente sempre tá aprimorando. Sempre, tá? Como no português, você sempre tá aprendendo palavras novas, né? Eu também. Você sempre tá corrigindo os seus erros, né? Na hora da escrita, por exemplo, eu também. Por exemplo, quando usa 2 S, quando usa C cedilha, quando usa crase, quando não usa, quando usa vírgula, sabe essas coisas? Então, né? Agora tem outro ponto muito importante. Falar não é só sobre você, é também sobre o que você recebe, tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você está numa conversa, você fica mais atento, mais presente, mais envolvido, né? Então você realmente tenta entender o outro. Isso gera um tipo de aprendizado muito forte também, muito mais ativo, tá?
É diferente de você só ficar consumindo conteúdo de forma passiva, porque na conversa você está participando, você está interagindo, você tá se esforçando para entender o que o outro está falando, e aí você já pensa em como você vai se expressar, como você vai responder, o que você vai falar, tá? Isso acelera o seu desenvolvimento. E eu sei que muitas vezes você pode não ter pessoas para praticar. E tá tudo bem, tá? E você não é obrigado a ter pessoas para praticar sempre. Você pode falar consigo mesmo, olhando para a parede, na hora do banho. Eu mesma faço isso, tá? E isso não vai te inferiorizar. Isso não vai te prejudicar de forma alguma, porque é você que está fazendo pelo seu inglês. Se você não fizer, quem vai fazer por você? Então, tem que dar um jeito, a gente dá um jeito. Por exemplo, eu sempre falo com a minha cachorrinha em inglês. Eu brinco, eu falo que ela é bilíngue, que ela é chique, ela é bilíngue. Na hora do banho, antes de dormir, quando você tá sozinho, as suas anotações, começa a fazer em inglês. Começa a inserir o inglês na sua vida. Você não precisa ficar dependendo de aulas de conversação, mensalidades eternas. Não! Você pode dar o seu jeito. Né? Os meus alunos, eles aprendem de forma independente. E aprendem mesmo, porque eles aplicam o que eu ensino. Porque eu ensino os meus alunos a serem independentes e não serem reféns de mensalidades o resto da vida. Porque cá entre nós, ninguém merece isso. Né? É um sistema que nunca acaba. E não é bem por aí. Né? Pensa só os poliglotas. Se fosse assim, os poliglotas viveriam o resto da vida deles de curso em curso. E não é isso que acontece. Mas eles dão os pulos deles. Aí você pode falar, mas eles viajam. Mas não só isso. E você não precisa viajar. Eu pratico meu inglês e eu tô no Brasil. Eu me tornei fluente ainda no Brasil. Só depois que eu me tornei fluente que eu fui para os Estados Unidos. Ou seja, quando eu fui para lá, eu já era fluente. Percebe? Tá? E se você tá esperando se sentir pronto para começar a falar inglês, esse momento nunca vai chegar. Nunca, tá? Porque confiança não vem antes, ela vem depois. Ela vem depois da prática, ela vem depois dos erros, ela vem depois das tentativas, tá? E, ao mesmo tempo, você não precisa se forçar antes de ter a base. Sempre foca em ter a base primeiro, né? One step at a time, um passo por vez. Esse é o equilíbrio, né? Você se prepara e não foge da prática. A prática tem que estar alinhada com você o tempo todo, desde o início, desde a primeira aula, tá? Então, se você sente que já tentou de tudo e ainda trava, eu tenho um caminho estruturado. O link tá na descrição aqui embaixo desse vídeo. Agora, guarda essa informação que eu vou te dizer aqui. Você não precisa falar bem para começar. Você precisa começar para falar bem. E quando você combina exposição ao idioma com prática sem medo, o speaking deixa de ser um problema e se torna consequência. Alright? I'll see you in the next video. Take care.